E a gente continua aqui nos estúdios a nossa série de entrevistas com os 35 vereadores eleitos aqui de Goiânia. Eu já estou com a máscara porque hoje eu recebo o vereador eleito Wellington Bessa e você vai ter a chance de conhecer com detalhes todos os planos e propostas do vereador que a partir de janeiro vai estar na Câmara aqui de Goiânia e faz parte do partido Democracia Cristã. Boa tarde, vereador. Seja muito bem-vindo aqui no TBC1. Boa tarde a você, eu agradeço o convite da TBC e boa tarde também a todos os telespectadores goianienses, que estão nos assistindo nesse momento. Tá certo, o Wellington Bessa, que é advogado, já foi professor universitário, também já foi superintendente do Procon Goiás. Por que decidiu agora dar uma virada na carreira, se candidatar a vereador e seguir aí a vida política? Eu tive a minha única experiência na iniciativa pública foi como superintendente do Procon Goiás. E lá eu vi a necessidade de nós pensarmos nas decisões políticas, pensando efetivamente nas pessoas. A política ela tem decepcionado alguns eleitores, grande prova disso é essa abstenção gigantesca que nós tivemos nas eleições agora de 2020, e eu também era também um eleitor inconformado com algumas decisões. Em razão disso, eu me lancei no início do ano em pré-campanha e graças a Deus deu certo essa pré-campanha, que virou campanha, e nessa campanha completamente atípica, em tempos de pandemia, nós conseguimos aí 3.370 votos em Goiânia, que nos colocou aí nessa cadeira na Câmara Municipal de Goiânia. E qual que é a sua meta para os próximos 4 anos? Então, eu tenho alguns objetivos. Primeiro, fazer uma política séria, honesta, uma política qualificada e principalmente uma política equilibrada. Hoje nós temos visto na política muitos extremismos, Então, extremismos ideológicos, extremismos de posições, e esses extremismos afastam cada dia mais a política, afastam cada dia mais as decisões acertadas da população. Então, nós temos que pensar de maneira equilibrada. Nós devemos pensar numa política capaz de unir empresário e trabalhador, para que todos possam trabalhar no mesmo rumo, na mesma direção. Então, acho que a palavra desses 4 anos, na minha opinião, é equilíbrio e trabalho. Nós temos que trabalhar para trazer de volta a Goiânia um protagonismo que nós tivemos no passado. Hoje, Goiânia, infelizmente, é uma cidade em que nós não temos aquela pujança que nós tínhamos antigamente. Hoje nós temos a cada ano diminuído o PIB de Goiânia, o Produto Interno Bruto. Nós temos uma dificuldade imposta pela burocracia em Goiânia muito grande. Quem é empresário sabe bem disso e o trabalhador que é desempregado também sabe disso. Porque em razão dessa burocracia, em razão dessa falta de incentivo à produção, Goiânia tem, como eu disse, perdido o seu Produto Interno Bruto ano a ano e nós temos aumentado também o desemprego a cada ano. Então o desafio também é trazer esse equilíbrio para todos os atores sociais, conseguir unir empresário, trabalhador, conseguir trazer um desenvolvimento social, ajudar pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá certo. O senhor fala da questão de trabalho, no seu livro de campanhas de propostas, no seu material de propostas durante as eleições, o senhor fala que trabalho e educação são essenciais para o crescimento pessoal, De que forma que o senhor pretende implementar isso na Câmara para ajudar os goianienses? Nós sabemos que dentro das funções de um vereador, ele tem como principal atribuição a fiscalização e a legislação. E eu sei que dentro da área da educação e também da geração de emprego e renda, nós temos aí como com as principais formas de mudança social. Eu falo por mim, eu estudei a vida toda em escola pública, eu tive a oportunidade de fazer faculdade em razão de bolsa, comecei a trabalhar como jovem aprendiz aos 16 anos. Então, eu tive essas oportunidades. O grande problema hoje é que os jovens da periferia não têm essa mesma oportunidade. Então, o que nós temos que fazer é levar essas oportunidades para os jovens. Nós sabemos de diversos setores que nós não temos um CMEI. Nós sabemos de diversos setores que tem um CMEI, mas não tem vaga para todas as mães que precisam. Aí você atrapalha a criança, você impede que ela estude, e você atrapalha a mãe, que não vai conseguir trabalhar. Uma mãe com 3 filhos, se ela não tiver vaga em CMEIs para essas crianças, ela não vai conseguir trabalhar, porque ela não vai ter dinheiro para pagar uma babá, porque às vezes vai ganhar mais do que ela ganharia como trabalhador. Então, primeiro, garantir educação a todas as pessoas que precisam. Isso é essencial. É um serviço público que talvez, junto com a saúde, sejam os mais caros para a população. Então, a função do vereador também é fiscalizar o Poder Executivo e garantir vagas para todas as crianças que precisam, sejam em CMEIs próprios, geridos pela Prefeitura, ou por meio de iniciativa público-privada. Nós temos que pensar outros modais, outras formas também de garantir educação
para as crianças que precisam. E são modelos novos que podem, inclusive, baratear o custo dessa educação prestada. Então, a educação ela tem que ser garantida efetivamente a 100% das crianças de Goiânia. Segundo, a inclusão no mercado de trabalho. Hoje, Goiânia não tem uma política de inclusão do jovem no mercado de trabalho. Nós temos, como eu disse, já um grave problema na educação. Além disso, nós não temos uma transição, escola-emprego. Então, nós precisamos de um instituto municipal ou um instituto criado mediante parceria público-privada também, para colocar esses jovens no mercado de trabalho. Hoje, nós temos a lei da aprendizagem que garante que, a partir dos 14 anos, a criança, o adolescente, ele pode trabalhar a partir dos 14 anos. Isso é essencial. Que esse trabalho seja prestado em carga horária reduzida, de 4 a 6 horas, para que ele possa estudar, porque o foco, nós sabemos, que é a qualificação. Então, nós precisamos de um instituto municipal que fomente o primeiro emprego, a aprendizagem e a recolocação profissional. Então, a prefeitura ela tem que pensar nisso. E, para isso, nós, na Câmara Municipal, mediante projetos de lei, mediante fiscalização do Poder Executivo, exigiremos que nós tenhamos esse olhar voltado para a educação, primeiro emprego, recolocação profissional dessas pessoas que estão com dificuldade. Para você que está ligando da televisão agora, nós estamos entrevistando o vereador eleito aqui de Goiânia, Wellington Bessa, do Partido Democracia Cristã. Vereador, o senhor, a partir de janeiro, estará na Câmara aqui de Goiânia, mas este ano está rolando um projeto, uma votação de um projeto que prevê aí o aumento de salário de vereadores, de vice-prefeito e prefeito. O que o senhor acha deste projeto? Eu já tive até a oportunidade de ser questionado sobre esse projeto. Eu não conheço a motivação. Eu sei que é um projeto que versa sobre um possível aumento de cerca de 21%, salvo engano, que está tramitando na Câmara, que pode ser votado. É certo que todo projeto que traga aumento de custos para o serviço público, ele deve ser pensado, ele deve ser trazido com muita cautela. Porque tudo que traz aumento de custos para o setor público, logo para o cidadão, ele tem que ser pensado com muita cautela, muito planejamento e principalmente com motivação. A motivação trazida nesse projeto é que parece que já há 5 anos que os vereadores e o prefeito não têm aumento. Como eu disse, eu não conheço a motivação. Eu só acho que, tratando-se de um projeto que aumenta despesas públicas, despesas de nós, cidadãos, tem que ser pensado com muita cautela e especialmente motivação. Essa motivação ela deve ser observada no projeto. Eu não posso falar mais sobre essa motivação, porque eu confesso que eu não conheço o projeto. A gente sabe que uma das propostas de campanha que o senhor fez foi a criação de núcleos especializados aqui em Goiânia. Como que funcionariam esses núcleos e de que forma que o senhor ia implantá-los ali com a ajuda dos outros vereadores na Câmara? A estrutura que nós trouxemos como proposta é que nós tenhamos esses núcleos dentro do gabinete. Se conseguíssemos levar isso para a Câmara, e isso vai ser dialogado, eu pretendo dialogar isso com os meus colegas vereadores, boa parte deles eu já sentei para conversar depois das eleições, e eu confesso que estou muito empolgado, entusiasmado com a qualificação, com a ideia que esses colegas têm pensado para Goiânia. Então, estou muito otimista que nós faremos uma excelente legislatura, né, com a união desses vereadores para uma Goiânia melhor. Esses núcleos eu pensei dentro do gabinete, como eu disse, que se for possível, em conversa com esses colegas, a gente levar para a Câmara também, mas a ideia do núcleo é você ter dentro do gabinete um núcleo especializado de fiscalização. Como eu disse, o vereador ele tem que fiscalizar. Eu entendo bem de fiscalização porque superintendi o PROCON Goiás. Então, a gente tem que fiscalizar, sim, as atividades do prefeito, as atividades dos secretários, a atividade da própria Câmara também, nós temos que promover com essa fiscalização. Nós temos que ter um núcleo de atendimento ao cidadão. O cidadão tem que participar das decisões políticas, especialmente do legislativo, que é o representante direto das pessoas, né, do cidadão na Casa de Leis. Então, nós temos que ter esse núcleo de fiscalização, esse núcleo de atendimento também a esse cidadão, e nós temos que ter um núcleo de legislação bem estruturado, para que você crie leis, mas leis que sejam aplicáveis e leis que não sejam futuramente declaradas pelo Poder Judiciário como inconstitucional. Nós sabemos o custo que gera um vereador, nós sabemos o custo que é gerado para a casa, para a Câmara dos Vereadores. Então, as leis produzidas nessa casa devem ser leis com qualidade legislativa, com qualidade jurídica e efetivas no futuro, para que nós não movimentemos a Câmara para criar leis que no futuro não serão aplicáveis ou não
ou declaradas inconstitucionais. Por isso eu proponho, inclusive, uma revisão, né, depois do início desse trabalho, em conversa com os demais colegas, uma revisão, inclusive, da nossa legislação municipal. Nossa legislação, em diversos pontos, ela está ultrapassada. Nós temos aí um Código Tributário de 1975, nós não temos uma legislação ambiental em Goiânia, em que pese ser a cidade mais verde do país, nós não temos esse Código Ambiental. Nós precisamos aprovar normas que sejam aplicáveis até para o desenvolvimento da nossa cidade. Goiânia tem perdido em competitividade ano a ano. Hoje, cidades limítrofes a Goiânia, da região metropolitana, têm ultrapassado Goiânia no quesito de competitividade. Aparecida é a prova disso, Anápolis é a prova disso. Goiânia não é uma cidade industrial. Hoje, o que movimenta Goiânia é o comércio. Então, é preciso que nós tenhamos um olhar mais cuidadoso com Goiânia. E, para isso, o vereador ele tem uma função essencial. Tá certo. A gente conversou aqui então com um dos vereadores eleitos aqui de Goiânia, o Wellington Bessa, do Partido Democracia Cristã. Você está tendo a chance de conhecer mais os planos e propostas dos 35 vereadores eleitos para ocupar a Câmara de Goiânia a partir de janeiro do ano que vem. Vereador, muito obrigado pela sua participação aqui no TBC1. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, me coloco à disposição sempre da TBC, assim como dos telespectadores e de todos os cidadãos goianienses. Quem quiser falar com o vereador Bessa, é só entrar na minha rede social lá no Instagram, WEBessa, que nós conversaremos. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Bessa com 2 S's, né? Bessa com 2 S's. Tá certo. Obrigado, uma boa tarde.